Há mentes que, como estrelas distantes, continuam a iluminar nosso caminho muito tempo depois de terem se extinguido. Uma dessas luzes guia é Carl Jung, o médico psiquiatra suíço que ousou mergulhar nas profundezas da psique humana e emergiu com um mapa. Como fundador da psicologia analítica e um dos pilares da psicanálise, Jung não apenas dialogou com gigantes como Freud, mas também trilhou seu próprio caminho, explorando os reinos dos arquétipos, do inconsciente coletivo e da jornada de individuação. As ideias de Jung, vastas e profundas como o cosmos, não se confinaram aos consultórios de terapia. Elas ecoaram pelos corredores da filosofia, da antropologia, da arte, da literatura e até mesmo da física quântica, influenciando de forma indelével a maneira como compreendemos a nós mesmos e o universo que nos cerca. Suas teorias são uma ponte entre o mundo racional e o misterioso, o visível e o invisível, convidando-nos a reconhecer que somos muito mais do que a nossa consciência imediata percebe. Nesta jornada que estamos prestes a iniciar, não vamos apenas visitar um museu de ideias antigas. Vamos extrair a essência viva de seu pensamento, destilando-a em sabedoria prática para os desafios do nosso tempo. Juntos, exploraremos 9 lições de vida valiosas, legadas por Carl Jung, que funcionam como chaves para destrancar portas em nossa própria alma. Prepare-se para uma viagem que não atravessa galáxias, mas sim o universo que existe dentro de você. Em um universo que nos puxa constantemente para fora, para as telas brilhantes, para as opiniões alheias, para as demandas incessantes do mundo exterior, a primeira e talvez mais revolucionária lição de Jung é um convite ao movimento contrário. Ele nos diz: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Esta não é uma simples frase de efeito, mas o fundamento de toda a sua filosofia. O autoconhecimento não é um luxo para os ociosos, mas a ferramenta essencial para a verdadeira transformação. É o ponto de partida de qualquer jornada que valha a pena ser vivida. Jung acreditava que a maioria de nossos sofrimentos, ansiedades e conflitos não se origina dos eventos externos, mas da nossa relação com eles, uma relação mediada por nosso mundo interior desconhecido. Ignorar essa dimensão interna é como tentar navegar um oceano vasto e tempestuoso sem uma bússola ou um mapa das correntes. Você pode se mover, mas estará à mercê das ondas, reagindo em vez de agir, sendo levado em vez de escolher um destino. Olhar para dentro é o ato de acender a luz no porão de nossa própria casa, de conhecer os cantos escuros e os tesouros escondidos. Este processo de introspecção é o que Jung chamou de individuação. É o caminho para se tornar quem você realmente é, em sua totalidade, e não a versão fragmentada que a sociedade ou seus medos esperam que você seja. É um diálogo contínuo com as profundezas do seu ser. Pergunte a si mesmo: o que realmente me move? Quais são meus medos mais profundos? Quais padrões eu repito incessantemente? A jornada para fora começa, paradoxalmente, com a coragem de fazer a viagem mais importante de todas, a viagem para dentro de si mesmo. Portanto, antes de buscar respostas no mundo, nos gurus ou nos livros sagrados, reserve um momento. Silencie o ruído externo e ouça a sua própria voz interior. A sabedoria que você procura, as respostas para as suas perguntas mais urgentes, muitas vezes já residem em você, esperando pacientemente para serem descobertas. O primeiro passo para mudar o mundo ao seu redor é ter a coragem de olhar e transformar o mundo que existe dentro de você. Este é o despertar que Jung nos propõe. O universo opera em uma dança de opostos. Dia e noite, luz e escuridão, criação e destruição. Nós, como microcosmos, não somos diferentes. Carregamos dentro de nós uma tapeçaria complexa de contrários, a força e a fragilidade, a coragem e o medo,
o amor e o ódio, a luz e a sombra. A sabedoria de Jung nos ensina a não travar uma guerra contra essas metades, mas a buscar a sua integração. Ele nos alerta que o que você resiste, persiste. Tentar reprimir ou negar uma parte de nós mesmos não a faz desaparecer, apenas a fortalece no escuro. A sombra, na psicologia junguiana, não é necessariamente o mal. É simplesmente tudo aquilo em nós que desconhecemos, reprimimos ou rejeitamos, por ser socialmente inaceitável ou doloroso para a nossa autoimagem. Pode ser a nossa raiva, a nossa inveja, a nossa ganância, mas também pode ser a nossa criatividade não expressa, nosso potencial adormecido, nossa força bruta. A sombra contém tanto o ouro quanto o lodo. Integrá-la não significa agir com base em nossos impulsos mais sombrios, mas reconhecê-los, compreendê-los e encontrar uma forma construtiva de canalizar sua energia. Essa integração é o que nos torna completos, inteiros. Uma pessoa que se vê apenas como boa e iluminada é frágil, pois vive com medo constante de que sua sombra venha à tona. Ela se torna rígida, julgadora e, paradoxalmente, mais suscetível a explosões inconscientes. Ao contrário, aquele que reconhece sua própria capacidade para a escuridão, que dialoga com seus demônios internos, torna-se mais compassivo, mais resiliente e, em última análise, mais humano. É no encontro desses opostos que a verdadeira força psicológica nasce. Pense em sua vida. Quais aspectos de si mesmo você esconde? Que emoções você considera inaceitáveis? Abrace a complexidade. Permita-se ser uma sinfonia de notas altas e baixas. A beleza não está em ser perfeitamente harmonioso, mas em ser corajosamente completo. A jornada para a totalidade não é sobre eliminar a escuridão, mas sobre aprender a dançar com ela sob a luz da consciência, integrando todos os seus contrários em um eu mais autêntico e poderoso. Todas as noites, quando fechamos os olhos para o mundo desperto, um outro teatro se abre. Um palco onde a lógica se curva, o tempo se distorce e personagens estranhos nos entregam mensagens enigmáticas. Para muitos, os sonhos são apenas ruídos aleatórios do cérebro em repouso. Mas, para Carl Jung, eles eram muito mais. Ele os via como cartas, enviadas diretamente das profundezas do nosso inconsciente. Ignorá-los seria como recusar uma correspondência vital sobre o estado de nossa própria alma. Jung acreditava que os sonhos cumprem uma função compensatória. Se durante o dia somos excessivamente racionais, nossos sonhos podem ser ilógicos e emocionais. Se vivemos uma vida reprimida, nossos sonhos podem ser selvagens e libertadores. Eles buscam o equilíbrio, apontando para as partes de nós que estão sendo negligenciadas. São um diálogo noturno entre o nosso eu consciente e o vasto universo do inconsciente, pessoal e coletivo, que nos habita. Aprender a linguagem dos sonhos é aprender a ouvir a nossa própria sabedoria interior. A análise dos sonhos no método junguiano não é um dicionário de símbolos fixos. Um mesmo símbolo, como uma cobra ou uma casa, pode ter significados completamente diferentes para pessoas distintas, ou até para a mesma pessoa em momentos diferentes da vida. A chave é a associação pessoal. O que aquele símbolo significa para você? Que emoções ele evoca? O sonho é uma peça de teatro particular, e o sonhador é o único que detém o roteiro, mesmo que não o compreenda de imediato. Manter um diário de sonhos e refletir sobre eles é um ato poderoso de autodescoberta. Portanto, não descarte as imagens bizarras e as narrativas confusas que visitam seu sono. Elas não são lixo mental. São mensagens codificadas, cheias de insights sobre seus medos, desejos, conflitos e potencialidades. Elas são um GPS para a sua jornada de individuação, mostrando onde você está e para onde precisa ir. Ao dar atenção aos seus sonhos, você abre um canal de comunicação com a parte mais profunda e sábia de si mesmo, transformando cada noite
em uma oportunidade de crescimento e autodesenvolvimento. Existe um conforto perigoso na ilusão. É sem dúvida mais fácil construir narrativas que nos favoreçam, culpar os outros por nossos fracassos e ignorar aquelas verdades inconvenientes sobre nós mesmos e o mundo. No entanto, Jung nos adverte que o crescimento pessoal genuíno exige um ato de coragem suprema. A capacidade de encarar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Isso significa, antes de tudo, encarar a verdade sobre quem somos, com todas as nossas falhas, limitações e contradições. Muitas vezes vivemos imersos no que Jung poderia chamar de inflação psíquica, uma autoimagem inflada e irrealista. Ou, ao contrário, nos afundamos em uma autodepreciação que também é uma distorção da realidade. Ambas as posturas são formas de evitar o encontro honesto consigo mesmo. Encarar a realidade é despir-se dessas fantasias, é admitir para si mesmo: sim, eu tenho essa dificuldade, sim, eu cometi esse erro, sim, essa é a situação em que me encontro agora. Sem esse diagnóstico honesto, qualquer tentativa de mudança é como construir um prédio sobre areia movediça. Este princípio se estende também à nossa percepção do mundo exterior. É a capacidade de ver as pessoas como elas são, com suas próprias complexidades, em vez de projetar nelas nossas expectativas, ideais ou demônios. É reconhecer as circunstâncias da vida, sejam elas favoráveis ou adversas, sem o filtro do otimismo cego ou do pessimismo paralisante. A realidade, em sua crueza, é o único solo fértil onde a mudança pode de fato brotar. A negação é um veneno que nos mantém presos ao passado e impotentes diante do futuro. Encarar a verdade pode ser doloroso, pode abalar nossas crenças mais queridas e nos forçar a abandonar certos confortos psicológicos. Mas, como um cirurgião que precisa cortar para curar, esse ato de honestidade radical é libertador. Ele nos liberta do peso de sustentar mentiras, nos dá um chão firme para pisar e nos devolve o poder de agir de forma eficaz no mundo. A verdadeira força não está em evitar a dor da verdade, mas em atravessá-la e emergir do outro lado mais sábio, mais humilde e mais alinhado com o fluxo da vida. A mente humana anseia por padrões, por explicações, por um senso de controle em um universo muitas vezes caótico e imprevisível. Dessa ânsia nascem tanto a ciência quanto a superstição. Jung, um homem que explorou profundamente o irracional, os mitos e os símbolos, era, paradoxalmente, um grande defensor do pensamento crítico. Ele nos alerta para estarmos atentos às superstições, não para descartar o mistério, mas para não nos tornarmos prisioneiros de crenças infundadas e do pensamento mágico que nos impede de assumir a responsabilidade. Superstição, no sentido junguiano, vai além de evitar gatos pretos ou não passar debaixo de escadas. É qualquer crença rígida e irracional que adotamos para evitar o trabalho árduo do autoconhecimento e da ação consciente. É a crença de que um amuleto nos protegerá de todos os males, nos isentando da necessidade de desenvolver coragem. É a crença de que o destino está selado nas estrelas, nos absolvendo da responsabilidade por nossas escolhas. É a projeção de nosso poder e de nossa sombra em forças externas. Jung nos convida a um equilíbrio delicado. Ele introduziu o conceito de sincronicidade, a ocorrência de coincidências significativas que parecem conectar o mundo psíquico e o material. Ele reconhecia que o universo tem seus mistérios. No entanto, a chave é a investigação, não a aceitação cega. É perguntar: o que este evento significa para mim? Que parte de mim está sendo refletida nesta coincidência? Isso é diferente de simplesmente dizer: foi um sinal, então não preciso fazer mais nada. O primeiro promove a reflexão, o segundo, a passividade. Portanto, o convite de Jung é para que sejamos cientistas de nossa própria psique. Observe os padrões,
honre os mistérios, mas nunca abandone a sua capacidade de pensar criticamente. Questione suas próprias crenças. De onde elas vêm? Elas o fortalecem e o tornam mais responsável, ou o enfraquecem e o tornam dependente de fatores externos. A verdadeira espiritualidade e o crescimento psicológico não residem na credulidade, mas na busca incansável por um entendimento que integre a razão e o mistério, a ciência e a alma. Em nossa cultura de reações instantâneas, de likes e dislikes, de opiniões formadas em 280 caracteres, o ato de julgar tornou-se um reflexo quase inconsciente. Julgamos os outros por suas aparências, suas palavras, suas escolhas e, talvez de forma ainda mais cruel, julgamos a nós mesmos por nossos erros e imperfeições. Jung nos oferece um antídoto poderoso para esse veneno da alma. O pensamento é difícil, por isso a maioria das pessoas julga. Ele nos convida a substituir o atalho do julgamento pelo caminho mais longo e exigente da reflexão profunda. Julgar é um ato de fechamento. Quando você julga alguém, você o coloca em uma caixa, cola um rótulo e encerra a investigação. Você não precisa mais entender suas motivações, sua história, sua complexidade. O julgamento cria uma distância segura, afirmando a nossa suposta superioridade ou retidão. Da mesma forma, quando nos julgamos, paralisamos nosso potencial de crescimento. A voz do crítico interno que diz: "Você é um fracasso" impede a análise mais profunda. O que eu posso aprender com essa experiência? Onde eu posso melhorar? Pensar, ao contrário, é um ato de abertura. Exige curiosidade, empatia e a disposição para suspender nossas certezas. Pensar sobre as ações de outra pessoa envolve tentar compreender seu ponto de vista, mesmo que não concordemos com ele. Pensar sobre nossas próprias ações envolve uma autoanálise honesta, mas compassiva. O pensamento busca a compreensão. O julgamento busca a condenação. O primeiro expande nosso mundo. O segundo o encolhe ao tamanho de nossos preconceitos. Esta lição é um chamado para a paciência cognitiva. Antes de formar uma opinião definitiva sobre uma pessoa, uma situação ou sobre si mesmo, faça uma pausa. Respire. Pergunte por quê. Tente enxergar as múltiplas facetas da questão. Esse exercício não apenas nos torna mais sábios e compassivos, mas também nos liberta da tirania de nossas próprias reações automáticas. Ao escolher pensar em vez de julgar, abrimos espaço para a nuance, para a compreensão e, em última instância, para a conexão humana genuína. No caminho do autodesenvolvimento, existe uma armadilha sutil e perigosa: o orgulho excessivo, ou a hubris, como os gregos antigos a chamavam. É a arrogância que surge quando começamos a ter algum sucesso, algum conhecimento, alguma clareza sobre nós mesmos. A gente começa a acreditar que chegou lá, que é superior aos outros que ainda estão no escuro. Jung nos adverte que este é precisamente o momento em que estamos mais vulneráveis a uma grande queda. A humildade não é apenas uma virtude moral. É uma necessidade psicológica para o crescimento contínuo. O orgulho excessivo nos cega. Ele nos impede de ver nossas próprias sombras, que nunca desaparecem completamente. Ele nos fecha para novos aprendizados, pois acreditamos que já sabemos tudo. Ele nos isola dos outros, criando uma barreira de superioridade que impede a conexão autêntica. Uma pessoa dominada pela hubris para de aprender, para de crescer e se torna rígida em suas convicções. Ela constrói um pedestal para si mesma, esquecendo-se de que quanto mais alto o pedestal, mais dolorosa é a queda. A humildade, por outro lado, é o reconhecimento de que a jornada de individuação é infinita. É saber que, não importa o quanto aprendamos, sempre haverá um vasto oceano de desconhecido diante de nós. É a capacidade de admitir erros, de pedir ajuda, de aprender com qualquer pessoa,
independentemente de seu status ou formação. A humildade nos mantém com os pés no chão, abertos, curiosos e resilientes. É a consciência de que somos todos, em essência, estudantes na escola da vida. Portanto, celebre suas conquistas, reconheça seu progresso, mas faça-o com um coração humilde. Lembre-se de onde você começou e das dificuldades que superou. Olhe para os outros, não com julgamento, mas com a compreensão de que cada um está travando sua própria batalha em sua própria jornada. O orgulho diz: eu sou melhor. A humildade diz: eu estou aprendendo, assim como você. É essa postura que garante que o caminho do crescimento permaneça sempre aberto à sua frente. Nossa sociedade moderna tem um pavor profundo do envelhecimento. Nós o vemos como um declínio, uma perda, um caminho para a irrelevância. Gastamos fortunas em produtos e procedimentos para mascarar suas marcas, como se a passagem do tempo fosse uma doença a ser curada. Carl Jung oferece uma perspectiva radicalmente diferente e curativa. Para ele, a vida não é uma montanha que subimos até o pico na meia-idade para depois apenas descer. É um processo contínuo de desenvolvimento, e a segunda metade da vida tem seu próprio propósito, tão vital quanto o da primeira. Na primeira metade da vida, nosso foco é externo: construir uma carreira, formar uma família, estabelecer nosso lugar no mundo. É uma fase de expansão e conquista. A segunda metade, segundo Jung, deveria ser uma virada para dentro. É o momento de colher os frutos da experiência, de se dedicar ao desenvolvimento da sabedoria, de encontrar um significado mais profundo para a existência. Envelhecer não é perder a juventude, é ganhar uma nova dimensão. É a oportunidade de se tornar o que Jung chamava de arquétipo do velho sábio ou da velha sábia. Ter vontade de envelhecer significa aceitar as mudanças do corpo e da vida com graça, em vez de lutar contra elas. Significa entender que as rugas no rosto são mapas de uma vida vivida, e os cabelos brancos, uma coroa de experiência. É trocar a velocidade pela profundidade, a ambição externa pela busca interna de significado. É o tempo de se tornar um mentor, de compartilhar a sabedoria acumulada, de se preparar para a última grande jornada com serenidade e não com medo. Essa visão transforma o envelhecimento de uma maldição em uma bênção. É um convite para abraçar cada fase da vida, por aquilo que ela oferece de único. Não deseje ter 20 anos para sempre. Deseje ter 70, 80, 90 anos, com a riqueza de espírito que apenas o tempo pode conceder. Abrace o outono e o inverno de sua vida com a mesma alegria com que abraçou a primavera e o verão, pois cada estação tem sua própria beleza e seu próprio propósito na grande sinfonia da existência. No final das contas, depois de todas as teorias, arquétipos e conceitos complexos, a psicologia de Jung se resume a algo profundamente pessoal e único: a sua história. Cada vida é um mito em formação, uma narrativa épica com seus próprios heróis e vilões, suas provações e triunfos, suas noites escuras da alma e seus amanheceres gloriosos. Jung acreditava que um dos atos mais curativos e importantes que podemos realizar é nos tornarmos os narradores conscientes de nossa própria história. Contar a sua história não é apenas recitar uma cronologia de eventos. É um ato de criação de significado. É olhar para o caos de suas experiências, as alegrias, as dores, os erros, as coincidências, e encontrar os fios que as conectam. É perceber os padrões, entender as lições, honrar as cicatrizes. Ao fazer isso, você deixa de ser uma vítima passiva das circunstâncias e se torna o protagonista de sua própria jornada. Você transforma a dor em sabedoria e experiência em legado. Quando você articula sua história, seja escrevendo em um diário, compartilhando com um amigo de confiança ou através de uma forma de arte, algo mágico acontece.
O que era confuso começa a fazer sentido. O que era pesado se torna mais leve. Sua história pessoal se conecta com a grande história humana, o inconsciente coletivo do qual Jung tanto falava. Você percebe que suas lutas não são apenas suas. Elas ecoam as lutas de incontáveis outros através dos tempos. Isso gera compaixão e conexão. Portanto, a última e talvez mais poderosa lição é esta: honre sua jornada. Não a compare com a de ninguém. Sua vida, com todas as suas voltas e reviravoltas, é uma obra de arte única e irreplicável. Tenha a coragem de possuí-la, de entendê-la e de contá-la. Ao narrar sua própria história, você não apenas se cura e se integra, mas também oferece um presente inestimável ao mundo, a prova de que é possível atravessar as trevas, encontrar a luz e tecer uma vida de profundo significado. E assim, nossa exploração pelo universo de Carl Jung chega, por agora, a um fim. Viajamos das profundezas da sombra até a sabedoria do envelhecer, guiados pela luz de uma das mentes mais brilhantes que já se dedicaram a entender a alma humana. Agradeço imensamente por sua companhia nesta jornada. Lembre-se, estas não são apenas teorias abstratas, mas ferramentas vivas, chaves que podem abrir novas portas dentro de você. Minha esperança mais sincera é que estas 9 lições, destiladas da vasta obra de Jung, agreguem um valor genuíno à sua vida, que elas o inspirem a olhar para dentro com mais coragem, a abraçar sua totalidade com mais compaixão e a caminhar pela vida com um senso mais profundo de propósito e significado. Que a sabedoria de Jung não seja apenas algo que você conhece, mas algo que você vive, a cada dia, em cada escolha. Agora, a conversa continua com você. Se este vídeo ressoou em seu coração, convido-o a compartilhá-lo com outras pessoas que também possam se beneficiar desta sabedoria. E mais importante, gostaria de ouvir sua voz. Deixe um comentário abaixo, compartilhando qual destas 9 lições mais o impactou e por quê. Sua história e sua reflexão enriquecem esta comunidade. Até a próxima vez, continue sua jornada, pois o universo mais fascinante está sempre esperando para ser descoberto dentro de você.